Olá! Hoje nós queremos apresentar nosso primeiro encontro da Reeduque Você. Aqui no estúdio, nós desenvolvemos um trabalho necessário para poder ajudar o público, ajudar vocês que têm muitas dúvidas. E nosso primeiro convidado é alguém muito especial, especial para mim, especial para nossa equipe, uma pessoa humanizada, que faz toda a diferença. Dr. Caio Ruza, nosso psiquiatra com vocês. Gratidão, gostaria de agradecer a oportunidade, viu, André, o terapeuta Javan, que nesse início de podcast eu fui aí lembrado com muito amor, muito carinho por toda a equipe, muita gratidão e que a gente possa aí dar um segmento para poder ajudar, auxiliar o nosso público. Exatamente. Doutor, por que que nós escolhemos você? Porque as pessoas precisam de você. Então, aqui nós temos muitas perguntas. E, na verdade, são pedidos, né? São pessoas em desespero mesmo. E eu digo que nós precisamos trazer para a rede social toda essa parte da saúde mental, né? É muito sério. Então, eu quero também apresentar o terapeuta Javan Pedroso. Eu acho que é uma associação incrível entre a psiquiatria e a terapia. São dois profissionais necessários na vida de todos nós, certo? Eu vou começar fazendo as perguntas aqui, a gente deu uma selecionada e eu espero trazer muita clareza, né? Muita intencionalidade ao público, porque eles têm muita dificuldade, existe um tabu muito grande sobre psiquiatria e sobre terapia, Com certo? certeza. Vamos começar aqui com a primeira pergunta, né, de uma paciente que incrível por sinal, e ela perguntou sobre o autismo, né? Qual o processo para fechar o diagnóstico de autismo? Ótimo. A pergunta sobre autismo, eu até nos meus atendimentos, eu falo assim, quando a gente está falando, conhecendo melhor o paciente, a família toda, né? Eu até falo para a família, depois que eu conheço a história dela, eu falo assim, olha, todos nós somos autistas. Aí você vai falar, como assim, Caio? Todos nós somos autistas? Em um certo momento da vida, nós nos tornamos autistas, né? Um autista que eu falo, o autista básico. Qual que é o autista? Aquele que não gosta tanto de socialização, que já fica um pouco mais recluso, ele tem uma hipersensibilidade ao som, que são alguns traços do autismo, né? Então, assim, com relação ao diagnóstico, tá? A melhor pessoa para fazer um diagnóstico, aí no caso, é o terapeuta. Tá? O terapeuta, ele tem os instrumentos que são necessários, né? Lógico, um autista de um grau mais elevado, tá? Que não é o basal, mas de um nível mais elevado, ele necessita, aí dá para a gente dar um diagnóstico, mas não tão refinado quanto o terapeuta. O terapeuta, ele tem essa função e tem ali toda a técnica necessária para dar o diagnóstico, né? Nós, como médico psiquiatra, temos mais a direção, né, de fazer o tratamento medicamentoso para auxiliar ele para ter uma vida mais funcional. Assim como também o terapeuta vai agir na parte comportamental. Eu acredito que aí o Dr. Javan ele teria muito mais ciência para falar sobre esse teste ou como que ele funciona. Sim, na verdade existem vários testes, né? É um teste muito minucioso para chegar até verdadeiramente o diagnóstico do autismo, porque o autismo ele também é uma disfunção cognitiva, né? Sim, Então ele vai também para além do comportamento. Ele não só o comportamento, mas também algumas disfunções nas sinapses neurais mesmo. E os estudos ainda não conseguiram chegar exatamente aonde é que a gente encontra o autismo. Então a gente precisa encontrar realmente nos testes comportamentais. Então a gente faz teste de linguagem, a gente faz teste de comunicação, a gente faz teste realmente de sinestesia,
Então, são vários testes que precisam ser aplicados para a gente conseguir realmente chegar num diagnóstico fechado. Só que aí é que tá, aí vai depender das idades também, né? A gente Sim. consegue já fazer a identificação de autismo em bebês, só que precisa realmente ter uma atenção, né? E aí vai de casa, da mãe e do pai. Então, sobre o TDAH, a depressão é um ciclo atual, né? Sim. O TDAH é para o resto da vida? Como Exatamente. funciona o tratamento? A gente fala que a depressão é circunstancial, né? É um conjunto de fatores e daí a pessoa adquire a depressão. TDAH não. Consegue entender o início disso, então a gente diz que é um fator genético, mas a pessoa ela vai conviver com isso. Então, a pessoa que tem TDAH, ela tem muito cansaço, né, nos pensamentos, porque ela não para de pensar. Eu costumo dizer que o TDAH é um superpoder, né? Ele é um motor de Ferrari num Fusca. Então, o Fusca não vai dar conta desse motor, porque é um síndrome de pensamento acelerado, são muitos pensamentos que não param, é uma desorganização desenfreada, porque não dá para entender. Eu falo que o TDAH ele é uma pessoa incompreendida, ele é muito inteligente para esse tempo, entendeu? Entendi. E além da terapia que vai ajudar, o que você indica para a pessoa não atrapalhar a sua vida com o TDAH, já que não tem Sim. outro caminho? Aí que é importante a gente entender o contexto dessa pessoa. Essa pessoa está numa época escolar, então a gente vai realmente não só trabalhar o comportamento, mas encaminhar para o psiquiatra para entender qual a medicação que pode ser utilizada para o foco dessa pessoa, para que ela tenha aprendizagem de qualidade, porque ela precisa aprender. Agora, vamos supor que essa pessoa já está na fase adulta, né? Ela precisa se organizar, arrumar a casa, ser mãe, ser trabalhadora e tudo mais, né? Então, é entender o contexto dessa pessoa, entender quais estão sendo as dificuldades dela e, se ela estiver realmente num quadro também emergencial, buscar o psiquiatra também. Porque a intervenção medicamentosa é que vai ajudar ela no estado emergencial, para ela poder voltar para mim, que é o comportamental. O comportamental é uma coisa, né? O tratamento é outra, o socorro é outra coisa. Então não tem como eu resgatar ela de uma deficiência, de um déficit que ela está tendo, de maneira cognitiva, fisiológica. Depois que ela for atendida na fisiologia e na cognição, aí ela vem para o comportamento. E quando ela tem resistência à medicação? Aí a gente tenta de maneiras naturais, né? Vou passar para o doutor que a gente conversou sobre isso. Isso, a gente pode estar suplementando essa paciente aí com algumas vitaminas e medicamentos mais naturais para ver se ela vai conseguir desenvolver essa questão que está faltando, o que está faltando aí preencher. Aí, caso não ocorra, a gente vai optar pelas medicações tradicionais, mas tem como fazer também dessa forma, aí tem que avaliar o caso. Eu já vi vários casos dizendo que o pessoal está usando, né? Não sei se pode falar de medicação aqui, mas a modinha, né? Eles falam Sim. que o Venvance para o TDAH. Então, o Venvance, ele foi uma medicação feita para o TDAH. Então, o intuito dele é para melhora do TDAH. Porém, as pessoas, quando você fala assim, tá na modinha porque ela é uma anfetamina, né? E da classe das anfetaminas, ela faz o quê? Ela hiperestimula. Então, se você tem TDAH ou você não tem, você vai ser hiperestimulado. Então, imagina, hoje você você consegue produzir um tanto. E aí você coloca uma anfetamina que vai te aumentar o seu poder de potencializar a sua produção. Então caiu na modinha por causa disso. E também quando fizeram os testes onde foi comprovado que também tem a redução de medidas, né, de peso. Então aí hoje se tornou uma modinha, né? Não só o Venvance, mas também todas as classes de medicações que tratam o TDAH. Certo. Vamos lá para a próxima pergunta. Lugares calmos ou agitado me dá crise de pânico. Como devem agir comigo? Isso. É como as pessoas devem agir com ela ou ela, né, própria agir com ela mesma. Não, né? aqui ela pergunta assim, ela já está dizendo que pode ser calmo
ou agitado, quando dá crise de pânico, como as pessoas que estão com ela devem Isso, agir. a questão de como as pessoas Interessante. devem agir é aquela mesma do quadro depressivo. Sim. Agir com empatia, com calma, com tranquilidade, com serenidade, né? Não tentando forçar a pessoa a ficar ali, tentar retirar ela ali daquele ambiente, daquele fator agressivo, orientar ela a mudar a visão dela sobre aquele ambiente. Então, como? Você vai falar, eu estou no meio de um local onde tem muita gente. Traz ela para um canto mais reservado, né? E conversa com ela a respeito ou de um outro determinado assunto, ou você pode pegar, por exemplo, uma garrafinha, essa garrafinha de água aqui, apresentar para ela e falar, olha, me detalhe essa garrafinha. Essa garrafinha, ela é plástica, ela tem um risquinho, tem uma numeração, ó, olha essa numeração, quais são os números? Então, qual que é o intuito disso daí? É tirar o foco daquilo que está sendo a fobia dela, seja o barulho, seja ter muitas pessoas ali, né? Então seria mais ou menos por aí o caminho. No caso, essa paciente, ela já está medicada. Se ela tem crise de pânico, ela faz um tratamento físico, é isso? Isso, se ela já faz uso da medicação, provavelmente a gente vai ter que avaliar se tem a necessidade do aumento da medicação ou adaptação de alguma outra, né? Sim. E, assim, a questão comportamental, para ela entender também o porquê que qual é o gatilho, né? Aí o terapeuta ele tem fundamental importância para a resolução desse caso. Exatamente. Porque eu já trabalho com pessoas que têm fobia de avião, fobia de elevador, fobia de escada, né? Esses dias mesmo você viu uma situação aqui, a pessoa ela não subiu de elevador, né? Sim. E eu posso falar dessa pessoa, até porque ele me autorizou, mas ele não subiu de elevador, subiu de escada. Então, chegando aqui, a gente conseguiu realmente fazer essa identificação, ele me explicou o porquê, né? Então, eu entendi, comecei a fazer um trabalho realmente de PNL dentro da terapia, e aí já no segundo dia ele já entrou no elevador. Já conseguiu. Exatamente. Foi na segunda terapia, Foi na né? segunda Eu vi terapia. que ele chegou comemorando essa sim. vitória. Não, a primeira Uma sessão, terapia gente. já fez, exatamente. Ótimo. Uma Você imagina sessão. quanto essa pessoa não sofreu. E Sim. agora ele já está treinando, por quê? Porque ele vai ter viagens para Brasília, para São Paulo, e ele quer ir de avião. Então ele já está fazendo esse treinamento para conseguir entrar dentro do avião. Ótimo. Só que eu já tive situações também da pessoa ter feito o trabalho comigo, entrou no avião, teve uma crise de pânico e teve que ser retirada de cadeira de roda. Então a terapia não fez o efeito. Qual que foi a situação aí? Eu tive que encaminhar realmente para psiquiatra, porque o psiquiatra fez a intervenção medicamentosa para que essa pessoa tivesse calma na hora de entrar no avião. Ótimo. Então, toda vez que ela iria pegar o avião, ela tomava a medicação. Muito bom. Pessoal, aqui quem vai me responder, fobia tem cura? Com certeza. Como tem, né? A parte de fobia, assim, quando chega no meu caso, né, que nem eu falo, primeiro eu sempre digo, se tem comprometimento muito intenso, tá, tem que entrar com a medicação. Então, assim, de qualquer forma, se eu entrar com a medicação, ele tem que fazer o segmento terapêutico. Então, a fobia, ela tem cura, né? Tanto é que a gente auxilia quando ele não está conseguindo entrar na terapia, porque às vezes essa fobia é muito intensa. Sim. A gente entra com a medicação para aliviar essa tensão, esse pensamento recorrente que ele está tendo, aí ele vai para a terapia, aí a parte do Javan, de trabalhar esses gatilhos emocionais aí, e mostrar o que está comprometendo, como está sendo esse compromisso, o comprometimento dele, né? E tem muitas situações, coach, que eu preciso, dentro da terapia também, trabalhar preconceitos, estigmas dessa pessoa, porque a pessoa, às vezes, ela não quer aceitar ir para o psiquiatra justamente por conta da intervenção medicamentosa. Então, eu preciso fazer ela entender que só a terapia não consegue alcançar realmente aquilo que é legítimo, né? A fobia dela é legítima, veio de Isso. algum lugar.
Só que naquele momento de emergência ela precisa de outro tipo de ajuda. Eu posso explicar, eu posso trazer realmente um mapeamento de comportamento, trazer exercícios, ferramentas importantes, mas enquanto ela não fazer aquele tratamento. Então, terapia a terapia, para além de eu escutar, né, trabalhar com a escutativa, eu preciso desmistificar esse preconceito também, e aí depois que eu desmistifico isso, essa pessoa começa realmente a se abrir, aí ela busca o tratamento com o psiquiatra. A verdade que eu percebo é que a terapia ela só funciona quando a pessoa faz a entrega do problema para o terapeuta. Exatamente. Tem muitas pessoas que não conseguem levar o verdadeiro problema, acaba usando sessões aí para outras situações e não trata a causa do problema. Exatamente. E a gente vê muito isso no nosso caso, porque a pessoa ela acha que só porque a gente trabalha com emagrecimento, então a terapia serve para ela emagrecer. Ela quer usar só para emagrecimento. Só para aquilo. Quando na verdade eu entendo que se ela tem uma disfunção ali, se ela tem um comportamento de compulsão, né? Se ela tem vontade de comer, eu preciso entender atrelado a que isso está, né? Quem foi que fez ela comer demais ou quem foi que fez ela passar fome? Então eu preciso entender lá na história dela aonde que ela se conectou com a comida. Então a gente vai tocar em feridas, né? E aí eu volto. Então, de repente, essa pessoa tem fobia, aí ela rotula, aí eu tenho fobia. Vou viver com isso. E ela vem para terapia, mas ela não trata a fobia. Ela vai tratar aquele assunto específico Que ela veio atrás, exatamente. Gente, então tudo é atrelado, né? A psiquiatria com a terapia. Quando falar da saúde mental, é isso, não tem como cair fora. Então, é você assumir. Exatamente. Gente, mas vocês acham que quantas vezes eu não choro no quarto pegando a ferramenta lá que eu fiz na primeira formação do coach do Paulo Vieira, porque eu quero comer um açaí. E aí eu fico, você não pode, olha. Aí eu faço tudo. Aí eu faço todas as ferramentas, aí eu choro. Volto e falo, gente, é creme de pistache e creme de ninho. Então, assim, eu vivo isso também na pele. Eu, por ser coach, eu sofro demais. Sobre isso. Não, e outra, quanto mais... Imagina o psiquiatra tomar remédio. Como que você tem que aceitar? E quando você tem um problema, é o que você mais pega. Quando você tem um problema, é o que você mais pega. É o que você mais pega. Impressionante, é impressionante. E aí, tem horas que eu não me sinto congruente, porque eu falo pra você fazer, eu te motivo a fazer, eu te ajudo, eu pego na sua mão e eu chego em casa e vou fazer o... Ao contrário. Entende? Não é maldade, não é maldade. Eu falo, a obesidade é uma... Ninguém falou da obesidade aqui, né? Só que a obesidade é uma doença, gente. Lógico, é. É uma doença. Doutor, devo comunicar minha família sobre meu tratamento? Eu acredito que deve ser, né, da saúde mental. A família tem que ser a rede de apoio. Isso. A questão em si é o seguinte: o paciente, ele precisa dessa rede de apoio. Então ele precisa, pelo menos para o par dele, para o par que eu falo, se for um filho, tem que falar para a mãe, para o pai, eles morarem juntos. Se for uma esposa, ele tem que falar para a esposa. Porque às vezes a esposa está ali, ela já está triste com o relacionamento, e aí ele não fala que ele está tratando, e às vezes é o que precisa para o relacionamento. Ele equilibrar para ter uma vida de maior qualidade. Então, assim, eu acredito que é o seguinte: o que ele não precisa falar são para as pessoas que não convivem com ele. Você não precisa abrir que você toma remédio, que você faz, você não precisa, né? Mesmo porque senão as pessoas elas olham para você com outro olhar. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro podcast aqui no estúdio Reduque Você, com duas pessoas incríveis na minha vida, muita conexão, muita energia. Eu sabia o quanto seria importante esse bate-papo. A gente não conseguiu, né, responder a todos, eu tenho que deixar isso claro, porque muitas pessoas vão assistir, mas, doutor, volta. Volto. Já vou direcionar tudo que for para terapia para também estar respondendo. E o que nós queremos é isso, é se comunicar com clareza para ajudar pessoas, como o depoimento lindo do Dr. Caio, que me emocionou. A gente está aqui para salvar